Boa noite a todos. Uma ótima noite. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui. São os livros que marcaram e marcam a minha vida até hoje. São os livros que eu escolhi. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. A começar por esse daqui, ó. Esse aqui é o principal. Esse aqui é a palavra de Deus, né? Esse aqui é o livro mais importante, não só meu, mas de toda a humanidade, né? Que é a palavra de Deus. Aqui é onde Deus falou conosco através dos profetas, através do Filho, através de sua palavra. É a própria palavra de Deus escrita para nós. É o testamento. Aqui está tudo que nós precisamos para a nossa vida. A Bíblia, meus queridos, é o livro, é a revista atualizada da manhã. Nós temos aqui palavra. Quando o homem tentou descobrir uma coisa, a Bíblia já revelava. Então é a revelação definitiva. A Bíblia é inerrante. A Bíblia não contém erros. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus revelada para nós, né? Pessoas morreram para que esse livro estivesse hoje aqui. Tem países que esse livro não é permitido. A Bíblia é o livro mais importante de todo mundo. Todo mundo. É o livro mais vendido e por um tempo foi o livro mais perseguido do mundo. E é onde contém as palavras de vida eterna. Então, eu deixo bem claro, esse aqui é o maior livro, todos os livros. A Bíblia, o Biblos, né? É um conjunto de livros onde contém, foram escritos por vários e vários autores em épocas diferentes, onde nenhum se contradiz um contra o outro. Então a Bíblia tem o Novo Testamento, o Velho Testamento, o Velho Testamento que começa em Gênesis e termina em Malaquias, e no Novo começa em Mateus e termina em Apocalipse. No Velho começa em Gênesis e termina em Malaquias, e no Novo começa em Mateus e termina em Apocalipse. Logicamente a ordem cronológica não é essa do livro. Existe também aqui palavra a todo tipo de situação, mas principalmente a salvação da alma do homem, a que Deus restaura a saúde do homem, a vida do homem, a saúde espiritual do homem. Então esse é o livro aqui, é o mais importante de todos. A Bíblia transforma vidas, né? Por isso que esse livro ainda, graças a Deus, não é proibido em muitos cantos, né? Tem cantos que já são proibidos, né? Mas a palavra de Deus é a revelação pura e divina de Deus para nós. E esse livro aqui, ele é um dos primeiros que eu li, é o livro de Marcos. É uma história, né? É uma forma de evangelizar. Interessante que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito na ordem cronológica, né? O livro de Marcos, aquele lá, provavelmente o João Marcos, né? Grande homem de Deus, né? Por volta do ano 50, 45, 60, por aí. O livro de Marcos já circulava nas igrejas primitivas. Os irmãos já tinham esse evangelho. E a priori, o evangelho de Marcos foi escrito com um propósito, né? Escrito com um propósito. O Marcos escreveu o evangelho com um propósito. Mateus foi escrito, provavelmente, para os judeus. Marcos para os gregos. Enfim, já o evangelho de Lucas é um evangelho mais histórico, e são os três evangelhos sinóticos, né? Especialmente o livro de Marcos. Aqui é o livro de Marcos contada a história do rei
dos Reis, conta a história de Jesus. Jesus é rei, né? Conta a história do Rei dos Reis, né? Quando a gente abre aqui o prefácio, o livro de Marcos. Quando você passa por dificuldades e sonha que a solução, quando você para de acreditar e perde a esperança, como continuar durante a terrível perseguição do imperador Nero, quando Pedro e Paulo, dois grandes líderes dos cristãos, foram mortos. João Marcos precisou ajudar os cretaenses a perseverar e vencer. Ele faz isso escrevendo sobre quem é Jesus Cristo, o evangelho que ele deu aos seus ensinamentos. Agora, esse todos ele relatou o seu livro, vão ajudar vocês também. O Filho de Deus. Então, o Evangelho de Marcos, ele revela Jesus como filho, né? E o Evangelho foi o primeiro evangelho a circular, né? Como aqui falou, depois da morte de Pedro e Paulo, né? Isso aqui é um diário meu pessoal, né? Onde tem coisas, né? Pessoais minhas, né? E aqui tem um registro lá em 30/7/2023. Como foi bom nesse dia. O Espírito Santo de Deus me confirmou meu chamado para evangelizar com coragem. Seu poder me fortaleceu e sua graça me basta. Foi minha primeira vez que subi no altar da igreja para falar no domingo. Aqui é uma coisa pessoal minha, né? Eu registrei, aqui está registrado lá em 30/7/2023, no culto de domingo. Glórias a Deus. Aqui são livros que eu vou guardar pro resto da vida. Tem muitas coisas, né? Pessoais que eu não vou abrir. Foi só a primeira, né? E esse livro aqui, para mim também, ele é muito importante. Multiplicando discípulos, né? Foi no curso básico de teologia que eu me deparei com esse livro, né? Esse livro aqui é uma bênção na minha vida, né? Eu li ele. É um livro muito bom de ser lido. Tem uma narrativa muito boa, né? É um livro não muito acadêmico, muito bom de ser lido. Agora, esse daqui é um livrinho complicado de ler, viu? Hermenêutica. E olha que é teologia básica, viu? É um livro bem complicadinho de ler e grande, viu? Foi um dos mais difíceis de ler, sem dúvida nenhuma. Aqui é a Igreja Multiplicadora, outro grande livro, né? Tive o prazer de ler. E foi um tempo muito bom de aprendizado, né? Eu tenho vários outros livros. Quem sabe um dia eu posso gravar mais sobre os outros livros. Aqui são os meus principais, né? E tem esse outro aqui, ó. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Prefácio Luiz Saião. Esse aqui foi uma benção, viu? O Senhor é meu psicólogo e nada me faltará. Esse aqui foi uma benção. Eu comprei para minha esposa e eu acabei lendo ele. Bom livro, né? Livro muito, muito bom. E esse daqui é um dos mais que eu gosto. Os Pais Apostólicos. A história da igreja, né? Pós-morte de João. Pós-morte de João. João morreu ainda ali no finalzinho do primeiro século, né? João ainda foi pastor na igreja de Éfeso, né? Ele não morreu ali na ilha de Patmos, né? Ele foi apóstolo, ele foi pastor ali em Éfeso, liderou aquela igreja durante um tempo. E aqui conta um pouco da história dos discípulos de João, de vários e vários outros, né? São os pais apostólicos, também são conhecidos também como os pais da igreja. É um livro bem difícil de ler, uma leitura bem complicada. Eu gosto muito desse livro, um livro bem muito bom. Eu comprei esse livro aqui no mesmo dia desse. E esse aqui foi o último que eu comprei. Comentário bíblico 1 João, carta da certeza da salvação. Eu gosto muito dessa carta, a primeira carta de João.
Tem um versículo lá que diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Um dos versículos mais lindos da Bíblia. A Bíblia não nos dá legalidade ao pecado, mas ele nos dá uma segunda oportunidade. Eu costumo dizer que Jesus é o Deus das segundas e terceiras oportunidades. Pedro provou isso e João também provou isso, né? João nem sempre foi o João amoroso, né? Foi o próprio João que pediu que desceu fogo do céu, né? Contra aquelas pessoas que eram contra Jesus. E Jesus disse: João, mas que espírito sois, né? Então João também passou por uma transformação pós-descida do Espírito Santo. Então, aqui são livros, meus amados, que marcaram a minha vida. A minha vida como cidadão, como servo de Deus. E se fosse para escolher um, com certeza a Bíblia, né? É o primeiro, né? Que é a nossa regra de fé, né? Tudo que eu falo está debaixo dessa palavra aqui. Ela é minha regra de vida, né? Eu não posso nem falar o que está além, nem o que está menos dessa palavra. A palavra de Deus é mais cortante que uma espada de dois gumes. Mas dos livros fora a Bíblia, né? Que eu não boto nessa lista, né? Dos que eu mais gostei e gosto é esse, sem dúvida nenhuma. Multiplicando Discípulos. Um excelente livro. O método neotestamentário para crescimento da igreja. Porque fazer discípulos também é povoar a igreja e também povoar o céu. Coisa linda, né? Quando nós evangelizamos e as pessoas se convertem, né? Sabendo que a glória não é nossa, a glória é de Deus, é Deus quem faz a transformação, é o Espírito Santo que atua, né? Na conversão, abrindo os olhos, mas nós estamos também povoando o céu, que coisa linda. Deus confiou a nós, né? Homens, a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. E nós temos esse privilégio de anunciar Jesus Cristo, que Ele vive, que Ele reina. Ele está vivo hoje e vai voltar para buscar o seu povo, buscar a sua igreja. Bom, esse é um pouquinho. Esse aqui eu diria que é o que eu mais gostei, né? E esse daqui. E esses são livros muito importantes para mim. E o livro que tem que estar guardado no meu coração é esse daqui, a palavra de Deus. Nenhum livro pode chegar perto desse, né? No sentido de que aqui é Deus falando conosco, né? É o próprio Senhor falando com nós. E esse livro aqui é um livro que, aplicado às nossas vidas, há transformações. Se eu abrir esse livro apenas no Salmo 91, ele não vai surtir efeito. Mas se eu aplicar o Salmo 91 à minha vida, aí sim eu vou ter efeito. Porque a Bíblia, quando não lida, ela é só um livro comum. Mas quando lida e lendo na visão, com a lente do Espírito Santo, nós vemos Deus falando conosco. Aleluia, glória a Deus. É um dos livros, né, que são vários livros, né, que nós encontramos as cartas, né, as cartas gerais, as cartas às igrejas, os evangelhos, né, temos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o evangelho de João, as cartas, né, a literatura joanina, que eu gosto muito, né, são as cartas, o livro de Apocalipse, aqui onde tudo começou, né, onde começou um povo, Deus separou um povo, levou um povo, e através desse povo Deus cuidou, libertou, veio o nosso Salvador, nosso Cristo, né? Que hoje é Deus, não apenas de Israel, mas de todas as nações. É o Emanuel, o Deus conosco, né? O projeto de Deus sempre foi a salvação para todas as nações. E hoje se cumpriu essa palavra. Então essa palavra é a mais importante. Precisamos estar com ela todos os dias, lendo e meditando nela. Só assim poderemos estar protegidos contra as ciladas e armadilhas do diabo. Tá bom? Isso é um pouquinho aqui dos livros. Humildemente estou gravando.
Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Obrigado.